Vamos lá, então. Você colocou o seu no mudo? Não. Deixa eu ver. Vou É, colocar agora, qualquer coisa você me chama. é Eu vou que como colocar você no tá mudo mexendo, e vou é interromper mais... a câmera que eu tô mexendo no fogão, aí qualquer coisa você me dá um grito que eu tô aqui. Não, pode deixar a câmera. É mais o barulho, você vai conversando comigo. É que como você tá com as panelas, pode ser que dá interferência. Então, Ah, tá bom. vamos lá. Que é para você o treinamento. Bora. Bora lá. A Célia, seja bem-vinda. Tudo Obrigada, bem? tudo bom? Vocês estão vendo a tela tudo certinho aí, né? Da base. Sim, Então, tá bom. Então, bora lá. Eu tô aqui no celular e no computador. Acho que eu vou ficar aqui no celular vendo vocês e lá no computador eu vou mudando. Meninas, então vamos lá. Vamos falar, né, sobre um dos produtos mais top mega blaster da nossa marca Mary Kay, que é a nossa base Time Wise. É a Di, base aí. Oi. não tá aparecendo pra mim duas fotos suas. A sua tela do computador não tá aparecendo. Só tá Não? aparecendo você e a Célia tá aparecendo pra mim. Muda, faz assim com o seu celular. Que agora eu Tá parei aparecendo de. externo. Peraí, que agora eu parei de compartilhar. Agora foi. Então vamos falar aí, né? Saber tudo sobre a nossa base queridinha do Brasil. Mas a questão é o. Tá dando para ver a tela inteira aí ainda, né? Beleza. Então, esse é um dos nossos produtos mais vendidos no Brasil. Mary Kay é a marca que mais vende base no Brasil, dentre todas as outras. E a nossa empresa, ela representa aí mais de 25% do mercado de venda de bases. Então, a gente precisa saber e conhecer tudo sobre o produto que é mais vendido da empresa, né? Os nossos carros-chefes, que são a base e o nosso kit Timewise 3D. Então, não dá para a gente ser uma consultora de beleza Mary Kay sem saber desses dois produtos. E para a gente falar um pouquinho sobre base, né? Entender um pouquinho da nossa pele primeiro, para que a gente consiga aí atender as nossas clientes da melhor maneira possível, a gente começa entendendo um pouquinho sobre as cores da pele. Então, a nossa pele, ela tem essa pigmentação que está diretamente ligada às nossas células chamadas melaninas. Então, nós temos no nosso organismo as células que são os melanócitos, que produzem a melanina. Essa melanina é que dá a cor para a nossa pele, tá? Então, às vezes, a gente tem lá o nosso melasma, e o melasma, ele é o quê? Um descontrole dessas células, os melanócitos, que produzem melanina descontroladamente e vai ficando ali na nossa superfície uma concentração maior de melanina, tá? Então, isso que é o nosso melasma, por exemplo. Então, ele tá também diretamente ligado aí à nossa produção de melanina, tá? E aí, quando a gente fala de cor da pele, a gente entra nessa questão de produção de melanina, pessoas que têm uma maior produção ou uma menor produção. E aí a gente pode aí classificar mais ou menos os nossos tons de pele em três cores diferentes, que seria claro, médio e escuro. Então a gente vai desde uma tonalidade clarinha, vai passando por uma intermediária até uma pele mais escura, negra, morena. Então, a gente tem ali um tom de pele que é do branco ao preto misturado, e dependendo ali da quantidade de mistura que a gente faz, a gente tem um tom de pele, tá? Então, primeiro que a gente precisa entender para saber vender uma base, prestar uma consultoria para uma cliente, vender a base certa para ela, é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar, o tom, se ela é clara, média
ou escura, tá? Para que a gente tenha aí um norte, uma direção de quais serão as bases possíveis que a gente vai testar nessa cliente. A segunda coisa que a gente precisa prestar atenção e entender um pouquinho é o que a gente chama de subtom de pele. Esse subtom de pele é o fundo. Então, todas nós, claras, médias, escuras, nós temos esse tom, claro, médio, escuro, e temos o fundo de pele. Esse fundo de pele, deixa eu tentar tirar aqui. Ele define se a pessoa tem ali um fundo de pele amarelado, azul, esverdeado, neutro, meio rosado. Então, a gente tem aí alguns tons, né? Uns subtons de pele, algumas nomenclaturas para esses subtons de pele. Então, como é que a gente identifica isso, né? Na hora de vender base, eu acho que a base, eu falo que ela é o item mais complexo da maquiagem. E é assim, a hora que a nova consultora entra na empresa e ela tem que vender base, ela surta, né? Quem aqui já teve essa experiência? Célia já está há mais tempo também, mas no começo você tinha dificuldade também de vender base, de saber as bases, Célia? Ah, tinha. No começo tinha bastante dificuldade. Eu ligava Era a para hora minha que a pessoa diretora. falava que queria a base, a gente até tremia, né? Nossa Senhora, daí eu mandava as fotos, tudo para minha diretora. Acho que ela ficava irritada comigo. Isso mesmo. A Bela também tem uma experiência bacana, né, Bela, em relação a bases. Muito, eu perdi os medos na parceria, né, Diri? Na prática, né? Na prática. Indo para parceria com você. Foi o que destravou eu. Exatamente. Então, aqui eu estou trazendo um pouco da teoria, né? Para que vocês entendam um pouquinho até por que que a nossa marca é uma das mais vendidas, por que que a gente tem essa variedade enorme de cores, né? Nós somos a única base no mundo que possui 28 cores diferentes da mesma base, a base líquida. Então, uma única base, né? Um único tipo de base nosso tem 28 cores. Fora as outras bases, o POC tem, o CC Cream e tudo mais. Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar o tom, ter uma noção ali, se ela é clara, média e escura. E aí a gente vai para o subtom, que é um pouquinho mais complicado, mas depois que você pega ali o entendimento, você começa a ficar com uma facilidade maior, tá? Então, a gente tem 3 tons diferentes das nossas bases, subtons diferentes. O frio, o quente e o neutro, tá? Eles estão identificados por uma letra na base. Então, quando a gente pega a nossa base, deixa eu colocar aqui na minha. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Eu não sei se vai dar para ver também, né? Não tá dando para ver. Nada. Aqui também não. Não, Diri, a Não. luz reflete, não dá para ver. Não dá. Mas eu sei, eu já vi. Atrás da nossa base aqui, ela vai ter a primeiro se ela é ivory, bege ou bronze. Aí ela vai ter uma letra e um número. Essa letra é esse subtom, que de C significa frio, que é cold em inglês. O W é warm, que significa quente, traduzindo, e o N é de neutro. Então, para a gente saber com as nossas clientes qual é esse fundo de pele dela, uma das técnicas que a gente tem dentro da maquiagem é o teste de bronzeamento. Então, é você fazer a perguntinha para ela. Quando você toma sol, como que fica a sua pele? Você fica facilmente vermelha e não bronzeia de nenhuma forma, sempre fica vermelha? Se a resposta da cliente for sim, provavelmente ela tem o fundo de pele rosado, frio. Se ela só
fica bronzeada, é a cor do pecado que eu falo. Tomou sol, ela bronzeia, ela nunca fica vermelha. Então, ela provavelmente vai ter o fundo de pele quente, que é aquele fundo amarelado, ou às vezes até alaranjado. E se ela é uma daquelas clientes que ela não fica, ela, na verdade, ela fica vermelha quando ela toma sol. Mas se ela insistir ali, ela vai pegando uma corzinha, um bronzeado, ela é o neutro. E conforme você vai ganhando experiências, você percebe que a pessoa que é neutra, ela tem um bronzeado, mas ela tem o fundo rosa. Você consegue ainda perceber que ela não é aquele bronzeado amarelo, ela é um bronzeado meio com fundo rosinha. Então é a neutra. Então a neutra, normalmente, ela tende para ser um pouquinho rosada a nossa base. Não tanto quanto a pessoa que é um fundo frio, totalmente rosado, mas ela tem, normalmente, aí ela puxa mais para um rosadinho do que para um amarelinho, um quente, tá? Então, nós temos essas três perguntas que diferencia, que você consegue saber ali se a sua cliente ela vai ter o fundo frio, quente ou neutro. Porque aí você já sabe que ela, por exemplo, é uma Ivory, que ela é clara. Aí, se você identifica que ela tem o fundo rosado ali, frio, que ela só fica vermelha, o que você vai fazer? Você vai lá nas suas bases Ivories e você vai pegar aquelas que tem o fundo frio para testar nela, né? Você já vai mais certeira, vamos dizer assim, na sua demonstração, na hora de fazer a sua prova, certo? Então, deixa eu passar aqui. Com essas duas identificações do tom e o subtom, você já chega ali numa margem, né, de cores muito menor do que as 28, concordam comigo? Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim. Eu tô, Diri, sim, concordo. Tá dando para ver aí a imagem? Sim, fria, neutra e quente. Isso. Então, essas perguntinhas, que inclusive são aquelas perguntinhas que tem também no nosso quiz da base. Então, o quiz da base nada mais é do que, primeiro ela olha ali nas fotos, né? A Mary Kay coloca foto de pessoas reais para que ela olhe e clique ali qual que ela se identifica, qual que ela acha que tem o mesmo tom de pele dela. Depois, ela vem com essas perguntas de bronzeamento. E aí ela seleciona aquela opção que faz mais sentido para ela. E aí a Mary Kay dá ali, às vezes, mais de uma opção de cores e ela escolhe e chega numa cor da base. É exatamente esse caminho que o nosso quiz da base faz, né? E normalmente 90% o quiz da base ele é certeiro, tá? Porém, é aquela coisa. A melhor maneira de vender base é experimentando no rosto da cliente. Então, se a gente tem a opção, né, essa possibilidade, é a melhor maneira, porque comprar base pela internet, essas coisas, antigamente era tudo loucura, né? Testar a base na mão, no braço. Não, a base ela precisa ser testada no rosto. Nós vamos falar um pouquinho disso lá para frente. Porém, hoje, com a tecnologia que a Mary Kay tem, a gente consegue sim fazer essa venda remota, mesmo que a gente não esteja com a pessoa, através desse quiz e também através aqui da nossa Diri, né? Então eu tenho aí uma experiência grande já com essas cores. Então pela foto eu consigo ali ser bem certeira. Eu tenho a Karina que me ajuda nisso também e nós duas ali conseguimos ajudar as consultoras a fazer essas vendas de base quando não tem a possibilidade de você testar no rosto da cliente, tá? Então você jamais vai ficar sem vender a base porque você não tem como testar, porque você tem aí uma empresa top que vende, que é a base que mais vende, que tem ali a tecnologia perfeita que vai encaixar na pele dela e diretoras tops para te ajudar, viu? Só que existe uma outra... Perfeito, Diri.
Ô, Diri, como que a tecnologia muda, né, e ajuda a gente? Eu falo, eu pego foto minha, assim, quando era moça, a gente não tinha muito, assim, uma condição financeira. E eu lembro que era uma maquiagem, a gente usava só quando tinha alguma coisa especial na escola, para festa, e era uma maquiagem para a família inteira, para as primas, para as tias, era tudo no mesmo tom. A gente Era ia tudo a parecendo uma base igual, né? fantasma muito Tipo, não escura. tinha isso. Apareceu um negócio aqui. A gente usava, tipo, a mesma cor de base para várias pessoas, né? E isso, às vezes, até hoje acontece. Por isso que muitas pessoas, às vezes, estão com um tom errado de base, porque comprou a mesma da amiga e achou que era a mesma, que ia ficar bom e tudo mais. Ou comprou uma base de uma outra marca que não tem essa variação. Então, dificilmente ela consegue um encaixe perfeito de tom e subtom com outras marcas que ela consegue com a nossa base, né? Só que tem aí, eu quis trazer para vocês uma outra técnica de identificar o subtom de pele das pessoas, que é o que? Através das nossas veias. Sabe aqui, assim, ó, do nosso pulso? A veia aqui, ó. Então, numa Sim, eu tava luz olhando, falei, que bacana. Numa luz natural é a melhor, tá? Hoje, assim, a gente já tá à noite aqui, mas se você olhar para as suas veias dessa região, você vai ver algumas cores. Quais são as cores que você vê normalmente? Ou as veias são verde, né? Esverdeadas, só tem A minha é esverdeadas, esverdeada, Diri. é, mas só tem verde. Ou ela tem as veias Roxinha também, né? arroxeadas junto. Tem junto. Tem, nossa, tem os dois, verde e roxo. Azuis esverdeadas ou azuis arroxeadas? A minha é verde e roxinha. Então, aí na luz natural você vai conseguir ver melhor, porque aí as azuis arroxeadas é um subtom frio. Daqui não dá para eu ver. Mas você olha Sim. amanhã na luz natural do dia, que é o melhor. Aí, se você tem as veias azuis esverdeadas, você seria neutra. E se você tem só aí as verdes amarronzadas, você seria o subtom quente. Então, existe algumas outras técnicas para identificar isso também, que é usado aí no mundo da maquiagem, tá? A gente tem ainda uma outra técnica para identificar esse subtom, e é aí o que está em alta nesse momento, que é a questão da colorimetria, né? Então, dentro da colorimetria também é analisado essa questão de quente ou frio, se a pessoa tem um fundo quente ou frio. E uma outra forma da gente ver isso, e você também perguntar para a cliente, ou até falar e conversar com ela, é isso. Quando você usa bijuterias, joias, enfim, você se gosta mais com prata ou com dourado? Fala para mim, vocês duas que estão aqui comigo. Ai, Dira, eu gosto mais de dourado. De Eu dourado? também. Eu Eu também. uso pra não é que eu não uso. Eu uso, mas se for para eu escolher, eu prefiro o dourado. Eu também. Eu Hoje eu tô com um igualzinho. prata aqui, mas eu gosto muito mais de dourado. Mas por quê? Porque eu me gosto, me vejo, me gosto mais da imagem quando eu estou com o dourado, né? Apesar de eu encaixar aí num subtom frio. Só que o meu frio eu gosto é mais para um dourado do que um frio quente, do que um frio um neutro quente do que um neutro frio. Então, assim, não é que fica feio, por exemplo, você usar bijuteria prata ou dourada. Não, é a forma como você se vê, fica mais harmônico, né? Que é a palavra que a gente utiliza aí nessa parte da colorimetria. E isso também vai para as roupas, né? Então você tem aí aquela imagem pessoal que é feita, onde você tem tons mais quentes, tons mais frios.
neutros e também para nossa maquiagem. Então, isso é muito fato. Como a cor da maquiagem, ela também muda. Se você tem o fundo frio, vai combinar cores de maquiagem de tons mais frios, né? E nós, dentro da Mary Kay, inclusive, nós temos um curso da Sabrina Santos, Sabrina Make, né? É Sabrina Santos, acho que é o sobrenome dela. É uma que chama Trilha da Colorimetria, que é um curso completo de colorimetria, onde você recebe o certificado e nós somos aí capacitadas, inclusive, para isso. Nós temos até uns cards que foram feitos, eu não sei se vocês já fizeram e tem, onde a gente tem ali prontinho as cores de sombra, batom e tudo mais que seriam frios e tudo que seria quente. Então, é uma ferramenta ali muito poderosa e um plus a mais para a gente oferecer para as nossas clientes nos nossos atendimentos. Vocês já viram esses cards? Eu já vi, sim, eu sigo a Sabrina. Então, está disponível dentro desse curso dela lá na plataforma do Aprenda MK, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de tons. Então, nessa coluna aqui tem os tons de pele. Então, a gente tem ali o claro, e aí na coluna na horizontal tem lá o frio, o neutro e o quente, para vocês terem uma noção de como que seria o mesmo tom de pele com o subtom diferente. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim, Eu Uma tá acredito. mais amareladinha, a outra tá mais rosinha, né? Isso, exatamente. Eu acho que talvez a mais difícil seja a pele negra, assim, mas a maioria delas tende a ser mais quente, né? Mas Manu, ainda tenho mais dificuldades para identificar o subtom na pele negra, sabe? As outras eu ainda consigo visualizar Mas melhor. a da Dri, minha cliente, você acertou de primeira, Dri. Foi, então, mas ela tinha bem o fundo alaranjadinho, assim, amarelo alaranjadinho, sabe? E não varia muito, né? Não varia muito. Existem ali uma faixa que é um pouco mais difícil, sabe? Do que as outras. Mas a gente vai aprendendo com a prática mesmo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o como, né? O porquê que a nossa base aí tem tanta variação, o que que significa essa letra que tem nas nossas bases e qual é aí a diferença entre cada uma, tá? Então, agora vamos falar especificamente da nossa base, né? Que essa base nossa aqui não é só uma base, ela é um tratamento. Então, as clientes, elas precisam saber dessa informação, que ela não está comprando só uma base, só um produto de maquiagem que vai ali cobrir as imperfeições que ela não gosta, as manchas, que não vai ali marcar as linhas de expressões dela. Isso daqui é um tratamento. Inclusive, ele é uma extensão do nosso kit Time Wise 3D. Então, tudo que tem dentro do kit tem dentro da base para tratar as linhas, as rugas, as manchas, trabalhar ali o colágeno e elastina para sustentação da nossa pele. Então, ela além de estar ali com um acabamento mate perfeito, e quando a gente vai falar para as clientes dos nossos produtos, é legal a gente falar de uma forma que talvez não seja tão técnica. Precisa ter a técnica, mas precisa também aguçar ali a imaginação dela. Então, você fala que ela é um tratamento que ela tem ali, que vai estar trabalhando todas aquelas incômodos que ela tem, e aí você fala, e ela tem aquele acabamento mate, eu falo assim, parece assim um aveludado, uma porcelana, um acabamento mais sofisticado, eu falo, sabe? Para que ela consiga imaginar esse acabamento e não falar só que ele é mate, sabe? Ele é mate, ele é sequinho, vai ficar com a pele sequinha, sem ficar transferindo, mas você dá aquela imagem para ela de uma pele de porcelana, de uma pele aveludada, a palavra sofisticada
já traz ali para ela uma noção de algo diferenciado para que ela entenda o quão poderoso é esse produto, o quão maravilhoso é e que vale cada centavo que ela vai estar investindo, certo? E a nossa base, ela tem essa tecnologia IntelliMatch, que foi desenvolvida exclusivamente com aí as peles, né, das mulheres brasileiras. Então, por isso também que ela é tão maravilhosa, porque ela tem aí tecnologia para a mulher brasileira. Então, esses são aí uns dos diferenciais que a gente tem nessa base, por ser a mais vendida do Brasil. Vai terminar o tempo aqui, eu vou fechar para fazer a gravação e a gente volta pelo mesmo link, tá bom? Tá bom, Bia. Então, vou parar aqui de compartilhar.